Nós vamos ao primeiro painel do dia. O tema, a comunicação na gestão de crise relacionada às estruturas de disposição de rejeitos. Nosso moderador será Cristiano Monteiro Parreiras, que é diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Mineração Morro do Ipê. Cristiano, te chamo ao palco. Como painelistas, teremos a diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross, coordenadora do ISD da Mineração do IBRAM, Ana Maria Ferreira Cunha, o sócio-diretor da GWS Engenharia, Lucas Samuel Santos Brasil, e o diretor de Comunicação e Projetos do IBRAM, Paulo Henrique Leal Soares. Agradeço a presença de vocês e passo a palavra ao Cristiano para conduzir esse painel. Cristiano, com você. Bom dia, pessoal. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje moderando esse painel. Eu não sei se eu agradeço ao Fernando, ao Júlio e à Aline que me colocaram nessa posição aqui, ou se eu torço o pescoço deles. Mas vamos lá. Queria cumprimentar aqui os meus colegas de painel, a Ana, o Lucas, o Paulo, né, e dizer que o nosso painel aqui ele vai funcionar como uma roda de conversa ou um talk show, e, ao final, quem da plateia quiser participar conosco, tem o QR Code, as perguntas podem ser enviadas aí para nós através do QR Code. Queria também cumprimentar o Roberto Júnior, o pessoal o Evandro, o Alexandre, da Defesa Civil, que estão aí conosco, né? O tanto que é importante para nós, do setor produtivo, ter esses momentos de conversa com os órgãos públicos, os agentes que são aí responsáveis, né? Os órgãos de resposta pelos nossos momentos aí de crise, as questões do nosso dia a dia, PAI-BM, aprovação de mancha, enfim, essa rotina aí que a gente está todo mundo muito dentro dela. O nosso painel aqui ele tem como tema a comunicação na gestão de crise relacionada às estruturas de disposição de rejeito, e eu fico muito feliz da comunicação estar ganhando esse papel no cenário corporativo. E vejam vocês, é o primeiro painel desse seminário, né, que já é um seminário tradicional promovido pelo IBRAM, presidente Fernando, que a gente tem aí painéis ricos e trocas importantes entre poder público, sociedade civil, entre as empresas, as consultorias, enfim, enriquecendo aí todo o ecossistema da gestão de crises, né? E a função desse painel é discutir um pouco o papel da comunicação no pré, no durante e no pós-crise. Eu gosto muito da professora Vânia Bueno. Ela tem um talk show excelente, eu recomendo que vocês assistam, em que ela diz: nós somos comunicação. Comunicação, além do que a gente fala, é o nosso comportamento. Tudo comunica, até o não dito. E queria fazer um gancho aqui. Esse final de semana eu tive a oportunidade de ver um filme não tão novo, que conta a história da princesa de Mônaco, a Grace Kelly. E o filme é passado no momento de crise entre Mônaco e a França. E a Grace Kelly, que àquela altura já era uma atriz, tinha recebido o Oscar, tinha uma atuação reconhecida, ela foi fazer um curso para se saber como se comunicar com a pessoa, com os cidadãos de Mônaco, né, através das expressões, através do francês, aprimorando o seu francês, ou seja, a importância da comunicação, e através desse conjunto de ações aí, ela foi um pilar importante para resolver, né, para solucionar aquela crise que estava instaurada aí entre Mônaco e o governo francês do presidente de Gaulle à época. Tem uma outra série, eu gosto muito de série, muito boa do Netflix, que é recente, que conta as histórias aí sobre o 11 de setembro. Recomendo também que assistam.
E essa série, numa determinada passagem, quando os ataques estão acontecendo, mostra o presidente George Bush numa escola de crianças. E ele recebe a informação, olha, estão acontecendo atentados. E qual é a postura dele ali naquela hora? Ele falou, olha, eu não posso mudar uma vírgula aqui do meu script, eu não posso me mostrar alterado, eu não posso ter uma reação muito forte, porque já basta a crise que está lá fora, porque a minha reação aqui pode comunicar um fato maior, ela pode precipitar uma outra crise dentro da crise, né? Então, são exemplos aí que, como a gestão de crise ela é muito ampla, né? Saindo um pouco das histórias da mineração, para mostrar a importância da comunicação na gestão de crises, né? E a gente tem aí os acidentes que aconteceram, Mariana, Brumadinho, e nós temos, desde lá, muitas ações, muitas histórias e muito aprendizado para compartilhar, né? Então, eu queria começar aqui provocando os nossos debatedores, e queria deixá-los muito à vontade para complementar as respostas dos outros aí, né? Como vocês avaliam a evolução do setor mineral no quesito comunicação na gestão de crise ao longo dos últimos anos? O que aprendemos, o quanto evoluímos? Começando com a Ana Cunha aqui. Ana, evoluímos? Fomos disruptivos? Bom, gente, bom dia a todos e todas. Agradecer aqui o IBRAM pelo convite, sempre uma alegria estar aqui. A gente estava falando que eu e o Paulo nessa estrada há tanto tempo nunca tivemos juntos num painel, né? O que para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, mas o Paulo, de fato, essa referência para a gente de comunicação, então vai ser difícil aqui essa conversa. Mas, respondendo sua pergunta, Cristiano, eu acho que nós não somos disruptivos, sendo bem direto, e a nossa indústria é uma indústria muito conservadora. Então, eu falo que a gente tem alergia um pouco da palavra revolução, mas a comunicação, assim como todos os outros processos, eu acho que, sim, sem dúvida nenhuma, ela evoluiu, né? Então, assim, é uma evolução constante. Se a gente olha numa indústria secular como a nossa, como que a comunicação era antes e como que a comunicação é hoje, com certeza, ela é muito diferente do que ela era lá no início, e ela é também bastante diferente de quando eu comecei a trabalhar com comunicação. E eu consigo ver claramente essa transformação de uma disciplina ou de uma área que era muito periférica dentro do negócio. Então, a gente pensar a mineração, como que a comunicação era antes? Ela era por demanda e ela só existia... a gente só falava se fôssemos provocados, né? A gente, nesse sentido, sim, a gente tem um cenário hoje muito diferente, que é o cenário da comunicação como conexão, e não como informação. E eu queria trazer um exemplo. Você falou de série, eu também sou alucinada por séries e filmes, e você trouxe 2 exemplos. Eu acho que tem um exemplo bom no sentido de mostrar, de fato, a diferença. Para quem assistiu a série The Crown, tem, em um determinado episódio, eles contam o caso do colapso da mina de carvão de Aberfan, na Inglaterra. E ali, eu acho que é exatamente o retrato de como a gente comunicava, né? Eles demoram muitos dias para irem até a cidade, né? Tanto o primeiro-ministro como a própria rainha, na época, assim, pensando que não deveria se expor, que não deveria estar ali, e acho que demoram 5 dias para ir até lá, entender o que tinha acontecido e fazer um pedido de desculpa, ou o que quer que seja. Acho que esse é o clássico modelo da comunicação antiga, né? Que, além de só comunicar por demanda, tem medo de comunicar, tem medo de conversar, né? Eu acho que o medo da exposição, ele sempre teve muito por trás da forma que a indústria se posicionava em relação a esse tema. Então, hoje, né? Então, bom, voltando no antes, a gente comunicava por demanda, por necessidade, de uma maneira extremamente técnica,
e de uma maneira pouco inteligível. Então, eu posso dizer assim, eu sempre me comuniquei, as informações elas estavam ali disponíveis nos relatórios, ou elas estavam disponíveis no calhamaço de 1000 páginas que eu entrego para a agência ambiental. É público, qualquer um pode ir lá e pegar essa informação. Não, né? Isso é dado, isso é informação, mas isso não é comunicação. Acho que essa é uma mudança de paradigma, sim, que a gente passou a ter, de entender que dado não é comunicação, dado é informação, gente. Dado fora de contexto, ele não conecta, ele não comunica, ele não cria legitimidade e ele não cria confiança. E acho que a gente tem, sim, ao longo, se a gente pegar as 2 últimas décadas, mas especialmente na última década, eu entendo que construído confiança, no sentido de entender que a comunicação que gera conexão e engajamento é aquela comunicação que ela não é unilateral, ela não é sua para alguém, mas ela é construída com sujeitos, né? Porque quando você tem o outro ali que escuta como parte, ele também vai criar a comunicação a partir da sua comunicação. Hoje, eu acho que essa tem sido a grande mudança, quando a gente pensa no nosso setor, de se colocar dentro de um cenário onde você é mais um interlocutor numa conversa que leva em consideração muitos atores e que não está ali só para servir a um interlocutor, né? A gente não está aqui para falar só o que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. E acho que isso já está mais do que entendido quando a gente pensa na forma que as nossas empresas, que a gente como setor, tem se colocado nessa dinâmica um pouco mais dialógica, né, da comunicação. Muito bacana, e a comunicação para além da retórica, né? Lucas, mudamos de paradigma, mudamos de patamar, estamos caminhando na direção de formar uma cultura de segurança, uma cultura de prevenção? Bom, Cristiano, bom dia a todos. Primeiro, agradecendo a oportunidade de estar aqui, o convite do IBRAM, a gente fica realmente muito gratificado aí por ter essa oportunidade de fala, né? Certamente, né, uma mudança eu digo que é uma mudança de patamar, né? Não é um processo de melhoria contínua, onde a gente tem que pensar realmente diferente. Sob o ponto de vista das iterações, então, é um processo contínuo que nós temos que realmente exercitar, e das interações associadas com todos os envolvidos, seja o grupo técnico, esse grupo técnico portas para fora, por exemplo, os agentes de resposta à emergência, a gente tem vários representantes aqui, né, na plateia, seja realmente aquele público que é o mais interessado e que precisa receber realmente a informação de maneira assertiva. A mudança de patamar, ela está no nível de informação e na forma como a gente leva. Então, isso realmente, nos últimos anos, foi uma mudança extremamente significativa, a mudança de linguajar para que a gente possa trazer realmente proximidade para todos os envolvidos. Então, a gente tem visto essa necessidade de realmente se ter uma fala realmente que aproxime, né? Percebam, né? Eu tenho sempre dito isso, né? A gente chega para poder falar de emergência e construir relação de confiança ao mesmo tempo, né? Então, para poder fazer essa construção de confiança, é importante que a gente tenha realmente um processo de construção de maturidade de segurança. A transparência é uma palavra que precisa estar ali como conceito de tudo que está sendo trazido, né? É importante a gente trabalhar com predição de desempenho e aí falar de risco para todos os envolvidos, é uma fala que nesses últimos anos precisa também estar presente, né? Falar de segurança e falar que a todo tempo é seguro, né, é simplificar um processo que é complexo. Então, é importante que a gente tenha essa percepção, é importante que a gente dissemine esse fato, e vários técnicos que estão aqui na plateia hoje tiveram essa necessidade de aprendizado nos últimos anos, né, para poder trazer um processo complexo, traduzir essa fala e, ao mesmo tempo, construir essa percepção de gestão de risco, que é uma visão futura de desempenho. Então, eu sempre digo que, quando a gente está num nível de interação, seja com um agente público que tem ali já uma visão mais técnica, que aplica uma metodologia, seja com a comunidade ou com qualquer envolvido leigo, a gente precisa trazer essa construção temporal para poder dizer que realmente a gente tem ali um processo, que esse processo ele é monitorado, ele é gerido, ele é mantido,
mas que a gente está aqui para poder mostrar que ele possui riscos, né? Então, é uma construção que leva tempo, que cria realmente um certo colchão de confiança que precisa ser mantido, né? O condicionamento com relação a esse tema, eu entendo que ele não sai mais de pauta, não que seja uma centralidade por si só, a gente até estava comentando sobre isso alguns minutos atrás, mas ele precisa ser realmente uma pauta que esteja presente na mineração de forma contínua, né? Concordo com a Ana, assim, não é disruptivo, né? É uma indústria muito tradicional nesse sentido, mas que se mostra hoje de forma muito mais aberta, obviamente por todas as ocorrências, mas que a gente precisa realmente trazer essas questões para que a própria mineração ela coexista, né? E aí vejam, né, quando a gente fala aqui, fica parecendo que é só barragens, né? Hoje nós estamos numa mentalidade de transição, sob o ponto de vista de disposição, né? Então, quando a gente fala de estruturas de disposição, eu estava comentando isso, nós temos que pensar também nas pilhas, né? Então, assim, tem que ter um discurso claro, independente se a gente ganha em segurança, ganha realmente em maturidade, sob o ponto de vista dos métodos de disposição, mas aquelas estruturas também, elas possuem alguns riscos, né? Independente de casos também ocorridos recentes, mas é importante a gente perceber que mesmo as estruturas futuras, aquelas com alto controle tecnológico, ainda possuem algum risco residual que precisa ser tratado, precisa ser comunicado por todos os envolvidos. E o entendimento da comunicação, nesses últimos anos, ele traz uma abrangência também significativa para que a gente possa, a partir desse processo, fazer a construção de perenidade nos territórios. Então, isso é um processo que a gente tem visto também de maneira muito significativa. Agora, vejam, né, gente, de forma muito clara e transparente, uma série de desafios, uma série de oportunidades de melhoria, né? Caminhamos, né, e aí é claro que eu passo a minha visão, a minha percepção nesse sentido, mas uma série de questões, quando a gente fala de crise, percebam que não é uma coisa que nós resolvemos no intervalo de poucas horas, né? É uma situação, hoje, qualquer questão, porque envolver barragem envolve o imaginário das ocorrências passadas, e o imaginário público, então, permeia, né? Até sob o ponto de vista da tecnologia. Então, eu estou aqui comunicando, alguém eventualmente já está publicando no WhatsApp, já publicou na mídia social, e eu ainda não consigo ter a oportunidade de eventualmente responder fruto daquela publicação, daquele trecho ou daquele recorte que foi feito. Então, a dinâmica ela se torna ali, às vezes, muito rápida nesse sentido. Mas é importante a gente perceber que a coerência, a repetição, aquela fala que realmente traga a prática real, e a proximidade, ela realmente é um fator de mudança, né? Para que a gente possa conseguir realmente construir um processo onde nos dê a oportunidade de continuar operando, né? E aí, eu como técnico aqui, né, ouso a falar de comunicação, estava falando isso com a Ana, né? A gente acaba trabalhando com esses temas aí já há mais de década, e a gente aprende muito nesse sentido para poder realmente perceber que a gente precisa expandir esse conceito para que a área técnica ela possa também ter a oportunidade de se posicionar. E um desses posicionamentos, que é importante nessa mudança de patamar, é continuar dizendo sim, né, que barragens são importantes, que elas precisam ali, né, continuar existindo, né, a gente não pode penalizar, que estruturas geotécnicas elas são importantes e imprescindíveis para as nossas operações. Então, respondendo, né, Cristiano, houve uma mudança, há aprendizados nesse sentido, há ainda oportunidades quando a gente fala dessa gestão de crise, para eventos que têm uma temporalidade muito significativa. É importante a gente perceber, por exemplo, né, eu estava falando, não é uma coisa que você resolve em horas, né? E aí, quando você tem uma ocorrência, acho que nós vamos debater isso daqui a pouco, né? A gente precisa perceber as próprias pessoas, né? Como é que elas vão se portar no tempo, como é que elas vão aguentar essas pressões, essas mudanças, né? De tratativas que são feitas. Então, às vezes, você já tem ali uma construção, já tem ali um relacionamento, mas tudo, esse nível de confiança, né, às vezes, dependendo da magnitude da ocorrência, ele se desfaz em poucos momentos, né? Então, como que você atua? Continua atuando ali, né? E aí, de repente, não é mais você, né? Como é que você é substituído, né? De forma mais ostensiva por outros também que têm a capacidade ali de fazer uma comunicação assertiva nesse sentido. Então, acho que são desafios que a gente ainda precisa trabalhar nessa questão da gestão da crise no tempo para aqueles acidentes ou incidentes que ainda podem ocorrer dentro do setor mineral, envolvendo, obviamente, barragens ou estruturas geotécnicas.
Muito bacana, muito rica a sua fala aí, Lucas, né? E fico feliz, tem aqui também na plateia o Paulo Assis, da Uzi Minas, e é a história do engenheiro se comunicando, né? E isso é muito bacana, a engenharia saindo da técnica e entendendo que ela precisa levar de forma clara, de forma assertiva, de forma acessível a informação até aquela população, até aquele território, né? É muito bacana. Paulo, você tem uma história longa de comunicação, né, vários cases, várias situações vividas e uma percepção muito rica aí a respeito dessa dinâmica, né? E qual a sua percepção? O setor mineral tem evoluído na comunicação, na gestão das crises? Bom dia a todos, um prazer. Obrigado, Aline e Júlio, por colocar o painel de comunicação. Não foi lobby meu, né, aqui na abertura, e como eu não posso registrar com o Cristiano, já tinha estado, mas com a Ana a primeira vez e o Lucas também. Primeiro, a gente tem que deixar muito claro que o mundo mudou, né? Diferente, talvez, de algumas coisas do que, né, o Júlio aprendeu na faculdade, foi a mesma coisa que a Aline aprendeu, e que quem está lá aprendendo sobre mineração é muito próximo, né? A agilidade da mudança do processo comunicacional é gigantesca, e é gigantesca em função das tecnologias. Então, tudo muda o tempo inteiro. Então, aquilo que eu aprendi na faculdade, anos depois a Ana aprendeu na faculdade, já não é a nossa realidade hoje. Se alguém aqui tem mais de 30 anos, que eu acredito que seja a maioria do auditório, nós não nascemos na era tecnológica, então, na era digital. Então, isso faz total diferença. E isso muda a comunicação também. Então, quando eu entrei na mineração há 30 anos atrás, se eu não quisesse falar, eu não falava. Eu simplesmente me fechava dentro da minha empresa e falava assim, não vou me pronunciar sobre o assunto. Não há mais essa possibilidade. Por quê? Não é porque eu não quero, ou porque a Ana quer, não, é porque o mundo mudou. E se o mundo mudou, e antes, tá? Eu comecei a trabalhar em Carajás, né? Para você ter uma ideia, eu ainda funcionava com o sistema de carta. Tá? Às vezes, para fazer uma ligação, tinha que pedir de manhã e esperar um pouco mais à tarde para a conexão ser feita. Então, essa realidade já não existe. E o que mudou do ponto de vista de comunicação que pressiona toda a sociedade mudar? Isso daqui. Né? Primeiro era a conexão com a internet e hoje é isso daqui. Então, esse celular, que todos nós temos, pelo menos um, eles nos possibilitam manter conectado, filmar, gravar, postar, comentar 24 horas por dia. Isso mudou, e isso significa que nós precisamos adequar. Nós não somos Coca-Cola, nós não somos bem de consumo, nós não somos o agro, porque todo mundo, quando vê alguém de comunicação, fala, o agro é pop, e a comunicação não é. Gente, são coisas diferentes, e por serem coisas diferentes, o processo da comunicação ele precisa ser diferente. Ninguém vai ao supermercado, né, e compra 1 quilo de manganês. Né? Ninguém vai na padaria e compra, né, uma barra de ouro. Não faz. Não é do nosso consumo direto, então é uma característica do setor. Então, a gente tem mudado, tem melhorado, nós temos profissionais de comunicação extremamente qualificados, nós temos processos de comunicação muito bem desenhados, porém, entretanto, contudo, todavia, vivemos no mundo da mineração, que tem características que outros setores não têm. Nós temos uma presença territorial gigantesca, nós temos uma mudança naquele território acima de qualquer outra indústria, aonde você chega, você vai transformar, você vai desenvolver economicamente, você vai criar empregos, você vai criar oportunidades. Por outro lado, você vai impactar a vida daquela comunidade, que era de um jeito e que muitas vezes não necessariamente as pessoas querem ter esta, entre aspas, evolução, porque alguns podem dizer, eu não quero que a minha cidade cresça, eu não quero que tenha a rua pavimentada, eu quero que seja aquela cidade onde eu nasci, onde fui criado.
Então, existe esse paradoxo, e nós sempre chegamos achando que o nosso ponto de vista é aquele que tem que prevalecer. Então, comunicação ou relacionamento, aí Cristiano é o mestre dos mestres do relacionamento, pressupõe duas, vou colocar duas. A primeira é você se colocar no lugar do outro. Porque se você não se coloca no lugar do outro, você acha que o seu ponto de vista sempre está correto. Então, nós temos que descer de onde nós estamos e nos colocar no lugar do outro, né? E a segunda, comunicação, eu sempre achava que era sobre falar, mas comunicação é sempre ouvir. Então, nós achamos que a gente tem um megafone e que eu preciso simplesmente comunicar, falar. Ah, mas eu já falei, né? O simples fato de eu emitir uma mensagem não significa que o outro compreendeu. E pior, ou melhor, que ele concorda. Então, não é porque eu falo que o outro concorda. Então, eu acho que a gente tem, sim, muitas mudanças, muita tecnologia, muitas oportunidades, mas a gente precisa manter, né, as nossas relações no dia a dia muito bem feitas. A gente precisa construir essa relação, porque um dia nós vamos quebrar essa relação e vamos precisar gastar tudo isso que a gente economizou. Então, gente, relacionamento, comunicação, não se faz no momento da crise. Relacionamento se constrói. E aí, geralmente, nós do setor passamos pelo lugar e a comunidade é aquela que está lá sempre. E a nossa mudança, sempre estamos mudando, sempre tem um novo interlocutor, sempre tem uma nova pessoa, acaba impedindo que a gente construa esses laços. Então, a gente precisa construir esses laços, a gente precisa ouvir mais e, principalmente, a gente precisa se colocar no lugar do outro para aprimorar a nossa comunicação, né? É muito fácil delegar a responsabilidade para um profissional ou para uma área, né? Mas o que importa para a comunicação é o que nós estamos comunicando, para quem nós estamos comunicando, por que nós estamos comunicando. E, geralmente, os fatos, a gente espera que sejam boas notícias, né? Mas, muitas vezes, eles não são boas notícias. E aí, culpa-se o processo de comunicação. É o que a gente chama, você citou aí, Cristiano, é a crise da comunicação. Ninguém está discutindo o fato em si. Está todo mundo discutindo porque saiu no Jornal Nacional. Que hoje, inclusive, né, sair no Jornal Nacional, tanto faz, tanto fez, para nós, né? Para nós faz muito, mas da geração de 30 para baixo, não fez, nem sabe, não acessa, não tem contato, não assistem e não vão consumir. Então, isso também é uma quebra de paradigma. Então, a gente precisa pensar mais no fato ocorrido do que se eu estou num processo de comunicação. Se a notícia já é ruim, eu vou ter que... Vai dar ruim, porque a notícia é ruim. Agora, se ela é ruim, é possível a gente não melhorar a notícia, mas explicar melhor, se posicionar melhor, esclarecer melhor e tentar comprar uma aliança interna para que a gente consiga ter essa relação externa de forma mais estabelecida. Se a notícia é boa, que ótimo, mas muitas vezes você acredita que até a notícia boa se torna ruim? Por que ela se torna ruim? Da forma que a gente coloca. Quer ver um fato? Todo mundo, quando fala de um empreendimento mineral, vai dizer assim, mas ele gera emprego e paga imposto. Espera aí, pagar imposto não é uma prerrogativa nossa. Nós, pessoa física, pagamos imposto. E gerar emprego, a gente gera emprego para poder gerar retorno, para alguém produzir alguma coisa. Mas vamos além disso? Então, toda vez que a gente se apresenta como um ente simplesmente econômico no território, o retorno daquele território será somente econômico. Então, seremos vistos como um banco. Um banco não, né? Um empreendimento que tem que doar coisas, dar coisas. Mas por que isso é pedido? Porque eu me apresento dessa forma. Será que eu não deveria rever o como eu me apresento? Ou por que eu estou naquele
território e qual o meu papel naquele território, porque se for gerar recurso financeiro, eu só vou ser cobrado para isso. Viu? Até que quando uma informação boa, quando não bem tratada, pode não ser bem compreendida. Paulo, posso só fazer uma complementação? Me chamou a atenção aqui, porque você falou da comunicação que muda a partir do advento da tecnologia e de todas as ferramentas e do celular que, de fato, hoje nos coloca em todos os lugares, né? E eu acho que isso vem acompanhado da mudança de consciência da sociedade também, né? Então, porque, de fato, hoje a gente tem ferramentas de comunicação que nos conectam, mas a gente tem uma sociedade que não está mais disposta só a ver o resultado do imposto ou da geração de emprego, mais consciente dos seus direitos e mais consciente e desejosa de participar das decisões. Então, quando a gente pensa no processo de comunicação, dos desafios que a gente teve de mudança ao longo do tempo, eu também gosto de pensar que esses desafios eles trouxeram muitas oportunidades para que a nossa indústria fosse uma indústria melhor posicionada sobre esses aspectos, como é hoje, né? Eu também sou de um tempo eu comecei a minha carreira trabalhando na mineração Rio do Norte, numa época, né, de uma operação que, por si só, já está numa localidade bastante isolada, no meio da floresta amazônica, para quem não conhece, mas uma época que a gente não precisava falar com absolutamente ninguém, a não ser com os nossos empregados, e ainda assim o que a gente queria falar, né? Ninguém ia lá na porta, ou não tinha uma televisão ou uma comunidade fazendo um protesto ali na frente. Mas eu acho que também é importante a gente pensar que isso são costumes e que, numa evolução temporal, os costumes mudaram, a sociedade mudou, e isso nos deu a oportunidade de ser uma empresa, de ser uma indústria muito melhor, que pensa muito melhor sobre os impactos que gera, né? Que, de fato, desenvolve hoje mais ferramentas e mecanismos de integração e de escuta. E, quando a gente olha para dentro dos processos de comunicação também, porque hoje, estou vendo o Daniel aqui, né? A gente trabalha junto lá na Kinross, hoje é impossível você pensar uma gestão de barragem sem que você, do cerne, pense na relação e na comunicação com todas as partes que estão envolvidas. A gente de fato, sai de um lugar onde as áreas, a operação, quem quer que fosse, chegava, quando muito, falava assim, precisa comunicar isso aqui, né? Como se fosse um balcão de padaria, a comunicação fosse simplesmente tirar um ticket e falar algo, para a comunicação e o relacionamento como estratégia fundamental de sucesso para aquela operação. Né? Hoje, de fato, eu vejo que a comunicação ela está nessa espinha dorsal, de garantir ou de validar ou de apoiar essa operação diária, onde quer que ela aconteça, como um olhar estratégico. E acho que, finalizando, né, assim, essa evolução, esse processo de mudança que a gente teve, a gente está aqui com um advogado falando de comunicação, né, o Cristiano? É muita evolução mesmo. Deixa eu só complementar e até trazer o Lucas para a conversa. Olha só, a gente falou muito, a gente fala de risco, né, e de crise, né? Vamos separar aqui. E aí, como a Ana disse, eu vou dar um dado aqui para vocês. Eu tenho 30 anos no setor mineral. Até os meus 21 anos de setor mineral, quando eu estava na Vale, até o rompimento da barragem em Mariana, eu não tinha, enquanto profissional de comunicação, eu não tinha produzido ou feito nenhum material, por mais simples que seja, sobre barragem. Isso, para mim, isso é um diagnóstico que a gente precisa entender que, sim, são dispositivos que estão dentro da operação, são dispositivos que são de responsabilidade da empresa, porém, são dispositivos ou estruturas, desculpa, que têm um impacto gigantesco. Então, quando a gente está falando de risco, a gente tem que entender que a gente precisa falar dos nossos riscos. A gente precisa envolver todos os atores que precisam ser envolvidos para tratar
estes riscos. Porque se a gente não o fizer, né, nós corremos um risco gigantesco de quando a gente tiver uma crise, a resposta não ser adequada. Infelizmente, e aí o pessoal da Defesa Civil aqui vai lamentar comigo, nós não somos de uma cultura da prevenção. Nós, brasileiros, não somos. Não é da nossa cultura. Porém, a gente pode mudar a cultura. A gente não tem que aceitar isso como sendo uma sentença e pronto, acabou. Diferente, por exemplo, posso pegar aqui até o Chile, vamos ao extremo, ao Japão, né, onde, por questões naturais, aquela sociedade teve que ser capacitada e treinada para aquele fato. Né? Então, ela sabe o que fazer caso tenha um tremor de terra, caso tenha um tsunami. Eles são orientados desde sempre. Nós não, para todos os riscos. Né? Talvez não, por exemplo, pegar aqui um extremo, né? Se assaltado na rua, talvez nós, brasileiros, a gente tenha mais maldade do que um estrangeiro. Né? Então, a colega que veio lá da Austrália, né? Talvez ela não esteja, o risco para ela é muito maior do que para a gente. Né? Então, quando a gente vai para outro país, que a gente passa por isso, nós, brasileiros, sabemos nos comportar, porque a gente vive disso, infelizmente. Né? Ela não, ela vem... E ela, né, vamos pegar aqui para a Europa, né, se ela vai para a Europa e se tem um caso de assalto, né, na rua, ela vai ficar tão assustada. Nós não, para nós, a gente já, infelizmente, aprendeu. Então, a gente precisa mudar essa cultura, né, da prevenção para tudo. Não é só para a questão que envolve a mineração, mas para tudo. Né? E aí, o último ponto, aí depois passo aqui para a conversa, né, quando algo ocorre, né, a gente tem que lembrar que a sociedade, o fato ocorreu, né, teve uma queda de um avião. Após a queda, a sociedade vai julgar, vai avaliar como aquela empresa reagiu ao fato. Porque a queda está posta, não há o que falar sobre a queda. Né? A mesma coisa no caso do rompimento das barragens, ou qualquer tipo de emergência que a gente tenha que atuar. O fato ocorreu, esse é comportamento da sociedade. Ela passa a não te julgar mais pelo fato, ela passa a te julgar a como você responde ao fato. Por isso que nós precisamos estar preparados. E só existe uma saída: você treinar, você escrever, você conversar, você se preparar para este momento, porque é melhor você estar preparado do que você ser pego de surpresa, porque, com certeza, se você não pensou nisso, a sua reação não vai ser aquilo mais adequado. Um comentário rápido aqui, o Paulo fez a provocação. Se for falar de idade, é que eu tenho menos experiência, para não falar que eu sou mais novo, né, nesse sentido. Com as experiências assim, mas o fato houveram vários aprendizados, né? Um deles é essa visão da externalidade. Pensar em zona de autossalvamento é um fato novo para a gente, sob o ponto de vista de aculturamento, né? Mostrar uma mancha de inundação que tem uma extensão de 200 quilômetros, né, num município onde você não tem nenhuma interação e você precisa fazer algum tipo de interação para poder mostrar essa consequência, é um desafio grande. Né? E aí, Paulo, o seu ponto, alguns pontos, né, que você falou, Ana complementou nesse sentido, falar de preparação é essencial para um processo efetivo de comunicação. É o colchão, né, que a gente precisa ter, a Ana estava falando isso mais cedo, né, a gente precisa construir esse colchão. E preparação, né, tem alguns números interessantes, né, a ONU fala que cada $1 que eu gasto, eu evito 7, né, na recuperação. Né? O deputado federal Pedro Ayrara, numa palestra recente, ele já veio com um número de 1 para 8, 1 para 12, a depender da tipologia do território, né, se é uma área rural, se é uma área urbana, enfim. Né? Mas o fato a gente precisa realmente trabalhar nessa essência de um ciclo de preparação com os riscos mapeados, comunicando esses riscos de forma clara. A construção de confiança passa pela claridade da construção dos riscos que eu tenho.
né? Falar de operações para o setor mineral é falar de complexidade. Os nossos processos são complexos e tem que ter realmente muita gente olhando, avaliando, né? E essa construção cultural, num processo onde, até poucos anos atrás, nós não tínhamos nem definido, né? Nós estamos falando que é de 2017 para agora, né? O conceito institucional, enfim, normatizado com relação à zona de autossalvamento dentro do território brasileiro, né? Desde 2017 aí que o DNPM, a ANM hoje, né, trouxe esse conceito nesse sentido. E aí a gente passa a ter que realmente colocar todo esse processo portas para fora. É mudança de mentalidade nós mesmos. E que a gente precisa, né, e aí é claro que nesse meio caminho uma série de questões aí ocorrendo que precisaram ser revistas, né, sob o ponto de vista da intensidade, do ciclo de interações. Então, às vezes a gente tinha comunicações, alguns poucos anos atrás, que a gente pensava assim, não, isso deve ser feito nos próximos 10, 15 anos, e aí precisou ser feito talvez num intervalo de poucos meses, né? Então, realmente, é uma mudança que a gente precisa ter consistência e disciplina nela para dar, de novo, perenidade. E em processos simples, né? Porque quando a gente tem as interações, e aí é claro que os exemplos do plano de ação de emergência, o PAI-BM, dentro daquilo que a legislação nos pede, né? Eles trazem vários ensinamentos. Então, falar de seminários orientativos, onde o técnico precisa apresentar uma informação técnica com o linguajar não técnico para poder trazer pertencimento, esse processo é um processo que precisa ser construído por todos e a gente precisa, né, Paulo, como você bem comentou, ter escutativa, né? Quantos fóruns a gente já teve a oportunidade de entrar, onde lá atrás, né, às vezes você tem lá um público de 30, 40 pessoas, às vezes é um público já considerável, né, quando a gente fala disso, às vezes são poucas pessoas, né, 3, 4, 5, mas aí tem a líder comunitária que levanta a mão e fala assim, não entendi nada disso que você falou. Né? E, às vezes, já tem meia hora, 40 minutos de uma reunião que está ali acontecendo, enfim. Né? E aí você precisa refazer o discurso, repetir, adaptar, trazer ela para próximo, para poder ter um entendimento mais claro com relação a essa expectativa, porque ela é um ponto central desse processo. Né? Ela é uma líder comunitária que influencia a todos ali naquele sentido. Então, ela precisa ter um entendimento claro. E aí a gente percebe, em termos de aprendizado, que a gente precisa adaptar, às vezes, fóruns específicos para cada um desses públicos. A gente precisa ter esse entendimento e mapeamento dos públicos para poder realmente ter ali efetividade, sob o ponto de vista dessa construção, tendo a comunicação como uma ferramenta, nessa etapa de pré-crise, né, de preparação, porque, sim, ela traz efetividade para o processo como um todo. É o colchão, né, Ana, que você bem comentou, né, que a gente precisa, esse colchão reputacional, enfim, né, que a gente precisa construir. É porque a gente está falando de comunicação de crise, mas a comunicação ela não é e nem deve ser para a crise, né, gente? A comunicação ela está embebida aí na dinâmica da rotina de uma operação dessa complexidade. Não, perfeito, Ana. A comunicação como processo, né? Processo contínuo e sempre existindo. Queria pegar um gancho na fala do Lucas, né? Voltando à professora Vânia Bueno, ela tem uma fala muito interessante que ela diz o seguinte: vemos as coisas não como elas são, mas vemos as coisas como nós somos. E o exercício da empatia, da escutativa, passa a não ser usar os sapatos dos outros, mas usar também a lente dos outros, como aquela pessoa vê aquela situação, que é muito diferente da nossa. E aí, caminhando aqui para o segundo bloco, né, a comunicação enquanto disciplina tem códigos e normativos do que, o como e o quando comunicar. As boas regras orientam ainda sobre a importância da figura do porta-voz. Falamos muito da humanização do discurso e da importância da coerência entre o discurso e a prática, o walk the talk. As pessoas não querem somente a retórica, querem a prática. Mas o que fazer quando o momento da crise nos traz o inusitado, o inesperado, que não está em nenhum código? Como comunicar com o garoto que, durante a evacuação, chega no centro de acolhimento com a sua galinha de estimação? Como preparar aí o colchão mesmo, Lucas? Como comprar o colchão necessário para aquele casal passar a noite fora de casa, sem que todo aquele longo e prévio conjunto de aprovações internas e necessárias para tal seja executado? Como estamos nos preparando para o imponderável? Começando com o Lucas. Como que fica a lida com os suprimentos nesse momento, Lucas? Deixa eu comentar primeiro, essas palavrinhas, elas nos pegam, né? O imponderável e o imprevisto, né?
acho que sendo muito transparente, mas maduro ao mesmo tempo, né? Imponderável e imprevisto, talvez diga muito mais da nossa falta de preparação, a gente estava falando disso, né? Do que qualquer outra coisa, né? Porque hoje realmente a gente tem uma necessidade de fazer um mapeamento mais ostensivo, né? O que a gente tem percebido em termos de aprendizado e treinamento é importante, né, gente? A gente ter essa percepção, né? É atrelar cenários realistas em torno desse tema, né? Então, às vezes, a gente tem cenários muito simplistas, acha que está cumprindo e criando alguns indicadores, mas não necessariamente você está indo no cerne para poder deixar as pessoas mais prontas, né? Seja realmente porta para dentro, seja portas para fora, nesse sentido. Então, a gente... e aí, aqui fica, de certa forma, uma sugestão, né, para que a gente, como um todo, a gente pense, né? A gente precisa estressar esse processo no sentido de trazer o comportamento humano para dentro dele, né? As grandes falhas que a gente tem detectado ainda, e que são oportunidades para a gente para intensificar treinamento, esse tem sido feito, é realmente fortalecer o comportamento humano frente a essas situações. E vejam, dentro de um ambiente controlado, num curto intervalo de tempo, porque a gente acaba compactando ali uma determinada situação que eventualmente ocorreria no intervalo de dias, semanas ou meses, né? E a gente compacta isso num conjunto de poucas horas, mas mesmo assim você pega ali o comportamento humano nesse sentido, é a crise dentro da crise, né? E aí você vê às vezes um porta-voz que eventualmente está treinado dentro de uma media training, mas que naquele momento ele não consegue se comportar, ou às vezes um líder sênior que dentro do próprio treinamento ele acaba dizendo que não, né? Não está preparado para aquele processo, que ele precisa, né, se preparar melhor, né? Ou as áreas, enfim, dentro da própria empresa, a gente percebe desconexões, né, visões totalmente distintas com relação a esse tema. E aí a comunicação acaba sendo o elo fraco desse processo, porque eu tenho uma mentalidade, eu sou de uma área, e aí a outra área pensa de uma forma distinta, tem um processo já muito bem definido, né? Aí eu vou dar o exemplo aqui dos suprimentos, né, como você colocou, né, Cristiano? Então, assim, precisa ter realmente um processo que é construído para poder atender no tempo correto, né? Nem muito rápido, nesse sentido, para poder fazer de forma orgânica. Eu falo, né, gente, que assim, as coisas vão acontecer, você vai conseguir resolver, mas a pergunta que tem que ficar é qual custo isso vai acontecer, né? Por quê? Porque vai acontecer de forma orgânica, eu vou começar a ligar para todo mundo, eu vou começar a comunicar com todo mundo, né? Mas qual que é a efetividade desse processo em si? Então, eu tenho que ter realmente uma sistemática e uma conexão antevendo esse processo como um todo. O que pode acontecer? Qual que é o comportamento humano? Qual que é o processo, né? Me surgiu aqui uma lembrança, né? Quando a gente pega os normativos, por exemplo, da Defesa Civil Estadual aqui do Estado, ela criou um tempo de pré-movimento, né? E eu acredito que esse fórum aqui, eventualmente, se não todos, mas a maioria já pensou sobre isso, né? O que é esse tempo de pré-movimento, né? E aí é claro que bebe muito, né? A turma da Defesa Civil bebe muito do conhecimento da especificidade do Corpo de Bombeiros nesse sentido, né? Sob o ponto de vista de evacuação, por exemplo, de grandes públicos em determinados locais onde tem essa concentração, um estádio, por exemplo, aqui, né? E aí temos o quê? O fator humano sob o ponto de vista do comportamento nosso de duvidar. Isso é natural, né? Quem nunca, né? E aqui no Brasil a gente pode falar, né? Por exemplo, quem nunca duvidou, por exemplo, de uma sirene de evacuação, né? Você fala assim, mas espera lá, é para a gente sair, de repente fala assim, não, mas olha lá, vê o que está acontecendo. E aí, nisso, passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, esse tempo de pré-movimento é para poder o quê? Tentar capturar o nosso comportamento humano. E aí, de novo, a nossa chance de errar, se a gente não faz antes, se a gente não pensa antes, ela cresce de forma muito significativa. Então, é importante a gente perceber esses comportamentos humanos, tendo um entendimento do território, tendo um entendimento da própria área técnica, seja dentro da empresa, seja os entes públicos que têm realmente a metodologia técnica de análise, mas que a gente se prepare de forma conjunta, antevendo esses comportamentos. Então, perceber a comunidade, nós tivemos um caso, por exemplo, recente, num treinamento de evacuação, onde a gente precisava, obviamente, já tinha sido feito todo o engajamento nesse sentido, retirar as pessoas que estavam ali naquele local, mas não tinha mapeado uma característica significativa de uma pessoa que só ia sair se tirasse a santa dela. Então, eu só saio se vocês levarem a santa comigo com o altar. Então, tinha um pequeno altar, nada muito ostensivo,
Mas, assim, aí teve toda uma necessidade de uma equipe adicional, mais 2 pessoas, para poder tirar, porque a pessoa queria participar, mas tinha que ir com a santa e com o altarzinho dela ali. Então, esse mapeamento, essas características, né, esse comportamento, esse fator humano, ele precisa ser considerado dentro desse movimento, ele precisa estar permeado dentro do processo de comunicação, e aí, de novo, a gente reduz esse quesito do inesperado, esse quesito realmente assim daquilo que a gente eventualmente diria que é o aleatório, né? E aí, voltando aqui na questão dos suprimentos, né, para eu não me perder, é preciso também, quando a gente fala de processos técnicos e aí dentro das empresas, que esses processos técnicos eles tenham realmente caminhos rápidos, fluxos rápidos, e eles precisam ser testados. Né? Em quanto tempo eu consigo mobilizar para poder comprar um determinado recurso? Porque isso já aconteceu, né? Já aconteceu de forma mandatória. Você precisa me dar esse recurso daqui a X horas, né? Porque senão haverá uma penalidade com relação a esse processo. Então, eu consigo esse recurso? De que forma esse recurso é empenhado? Né? Da onde que esse recurso pode vir? Então, pegam questões, e aí vários técnicos aqui sabem disso, né? Estruturas, por exemplo, nível 3, e aí falando de crise dentro da crise, né? Que eu preciso acessar de forma remota, da onde que vem essa tecnologia? Da onde que vem esse recurso? Como que eu operacionalizo isso? Né? Para poder acessar de forma remota aquela estrutura. Então, na hora que a gente pega, né, grandes desafios, a gente precisa de grandes soluções nesse sentido. E precisa, de novo, ser respondido. Então, uma questão que precisa, que é a sementinha, né, que a gente tenta plantar aqui em todos, né, nas diferentes visões, é para poder perceber o seguinte: eu preciso fazer uma série de perguntas. Né? E se eu tiver ali uma eventualidade no sábado de madrugada, e a porta de entrada é um centro de monitoramento geotécnico, aquele técnico realmente tem capacidade para poder responder a tempo àquela eventualidade, fora de um horário administrativo? Quais os testes que eu estou fazendo com esse time, que é porta de entrada de um processo como esse? Também porta de entrada, óbvio, né? Alguém está fazendo esses testes? Então, são questões que a gente precisa colocar e perceber se a gente tem as respostas adequadas, né, nessa construção de maturidade. E vejam, de novo, a comunicação ela é elo de ligação de todos esses processos. Se ela não é fortalecida, a gente acaba fazendo, mas aí, de novo, fica a pergunta, retórica aqui, obviamente, né, mas a qual custo? Né? Ótimo. E Paulo, voltando aí de novo à sua história, à sua jornada muito rica aí no setor de mineração, nós estamos sabendo cuidar e acolher os altares e as santas que nós encontramos todos os dias nos territórios? Eu acho que depende. E, mais uma vez, depende das pessoas. Eu nem vou dizer empresas, porque empresas são feitas de pessoas. Quem escreve as normas, quem determina as normas e os processos são pessoas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de, ao criar todo esse normativo para que a gente possa operar, que a gente leve em consideração o improvável, que a gente leve em consideração o garoto que carregou uma galinha de estimação ou a senhora que diz que não sai de casa se você não levar a santa dela. Então, se a gente pensar, sentar e planejar isso, a gente sabe fazer muito bem, eu acredito que a gente já esteja mais preparado. Para isso, né, áreas como jurídico, comunicação, recursos humanos, suprimentos, precisam ser mais humanas, né, ao determinar os seus processos e a pensar de uma forma muito mais sistêmica e coletiva e menos no minero-centrada. Né? Eu vou pensar naquilo, né, para mim ou para a minha empresa. Então, sim, a gente precisa criar essa cultura, né, da autonomia nos casos que são necessários. E aí eu pego aqui 2 exemplos muito básicos, né? Uma companhia aérea como a Southwest, que é a companhia low cost dos Estados Unidos, que seria a proposta da Gol, que não foi efetivada aqui, né? Mas os empregados têm
autonomia para a tomada de decisão. E há um relato de uma pessoa que foi embarcar com um cachorro, só que o avião não poderia despachar com o cachorro, porque acho que a cabine, o porão não era pressurizado e tal, e a pessoa falou assim, mas eu estou saindo de férias, vou ficar 2 semanas fora, então eu vou perder minhas férias. E a pessoa que estava lá atendendo, falou assim, não, você vai voltar nesse mesmo aeroporto? Volto. Não tem problema não, eu fico com o seu cachorro. Aí você vai perguntar assim, mas ela te fez isso porque alguém, o supervisor estava ali do lado dela? Não, porque ela tem um salário maior? Não, inclusive, o salário da Southwest é abaixo da média das outras grandes companhias aéreas americanas. É porque existe uma cultura, existe uma confiança, existe uma pessoa ali tomando decisão para pessoas. Né? Então, esse é um exemplo que a gente deveria carregar, né? Que a gente tome decisão pensando nas pessoas. Porque a norma diz que não pode carregar uma santa, então a senhora não vai carregar a sua santa. Pronto, acabou? É isso? Porque a norma diz, né? Então, a gente precisa ser mais humano ao criar essas normas e essas regras, e as nossas ações precisam ser baseadas nisso. E baseadas também numa cultura da prevenção, numa cultura do planejamento, e aí eu pego aqui um exemplo, né, da Gol e da TAM, na época ainda não era a Latam, quando a gente teve 2 aeronaves, uma da Gol e da TAM, caíram num período muito próximo de tempo, e eu tive a oportunidade de estudar os 2 casos do ponto de vista de reação das empresas, e eu fiquei absolutamente assustado. Né? Quer dizer, o resultado que a gente viu a Gol soube gerenciar o caso da queda de um Boeing, e a TAM não soube, que caiu no aeroporto de São Paulo. Então, vou dar aqui alguns fatos para vocês. Vocês sabiam que a Gol, naquele período, tinha uma equipe de prontidão em escala de trabalho a cada semana, ou seja, se tivesse qualquer emergência, tinha uma pessoa designada de cada área-chave que estava de plantão. Inclusive, quem era da comunicação me falava que ele tinha que andar com uma mala, com um manual, com um computador, com bateria, com uniforme, com capacete, porque poderia precisar. E no caso da Latam, a pessoa que gerenciava a crise da região sul, que esse voo saiu de Porto Alegre, estava dentro do voo. E não tinha uma pessoa para poder substituí-lo. Então, o que é isso? Engasguei mesmo. Então, isso é prevenção. Ok? Agora, Paulo, voltando à pauta das séries, né? O caso da Latam está na Netflix, para quem quiser ver. É porque é muito interessante, acho que são 3 episódios que mostram exatamente como não fazer uma comunicação de crise, né? E os aprendizados a partir de então. Então, acho que você trouxe um exemplo assim, que embora ainda muito recente e muito atual, porque a gente ainda comete erros básicos, né? Cristiano, posso só... Deixa eu só complementar, senão eu vou engasgar de novo. Obrigado. Não, só um caso aqui, dessa questão de prevenção, só para não perder. A FedEx nos Estados Unidos, ela tem um avião extra em cada costa dos Estados Unidos, porque caso um avião não decole ou tenha algum problema técnico, ela consegue rapidamente substituir. Isso é custo, mas isso é prevenção. Isso é você planejar e falar o seguinte, não, eu vou ter este custo de ter um avião parado em cada costa dos Estados Unidos para que, caso ocorra alguma pane em qualquer avião, que é possível de acontecer, a entrega dos meus clientes não seja atrasada. Isso, gente, isso para mim é fantástico. E um outro dado também, que em alguns aeroportos americanos que nunca teve uma nevasca, por exemplo, se você pegar Texas, Arizona, ela também tem, aquele equipamento para tirar o gelo da asa dos aviões. Aí você fala, não é possível. Não, isso é prevenção. Né? Porque vai que ocorre uma nevasca que não estava sendo esperada, você consegue... será que a gente está pensando nisso? Ou a gente está fazendo conta de quanto que vai custar um colchão, se eu compro ou não compro um colchão, né? Se eu deixo a galinha aí ou não deixo a galinha, se eu vou ter o dinheiro para pagar a ração da galinha ou não. Isso é um absurdo. Absolutamente um absurdo a gente pensar assim. Desculpa, Ana, vai lá. Não,
E aí, Ana, já passando para você, né? Nós estamos sabendo tirar o gelo das asas dos aviões. Como que fica esse processo, né? Principalmente a gente que trabalha em empresas grandes, com padrões, protocolos, com jurídicos, e como que a comunicação não se perde nesse caminho? A gente está cheio de metáfora hoje, né? Mas pensando aí na galinha, né, embaixo do braço do menino, e no gelo do avião, ou no altar, eu queria voltar um pouco no exemplo que você deu, porque, sem discordando, mas não é discordando, acho que eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre essa questão da empatia e de calçar o sapato do outro, né? Porque a Djamila Ribeiro, ela tem um conceito sobre empatia, que ela fala, na verdade, que a empatia ela precisa ser uma empatia intelectual. Quando ela fala isso, ela está falando que, se de fato a gente conhece a história, os conceitos, a trajetória, o que define as crenças do outro, né? Porque existe aí também uma questão de respeito intelectual pelo que aquela pessoa traz. Então, se eu de fato tenho isso, né, eu vou ter uma ação completamente diferente quando eu penso no altar para uma pessoa, o que aquele altar significa para ela. Ou então eu posso partir da minha empatia, quer dizer assim, no conceito de usar o sapato do outro, é de achar que não faz o menor sentido para mim aquilo. Porque o calçar o sapato do outro, se o Júlio ou o Fernando calçar o meu sapato, com certeza não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Alguma coisa ali, né, ou seja, ele não vai ter a mesma percepção que eu tenho quando eu estou usando esse sapato. A gente é incapaz de pensar pelo outro, gente. Incapaz. A gente pode ter, sim, uma empatia intelectual, mas pensar pelo outro, não. E aí, quando a gente fala da escutativa, a gente está fazendo escutativa, a gente está, né? Porque a gente está ativamente buscando saber o que o outro quer. Então, eu tenho pesquisa, eu faço modelagem de conversa, eu tenho diversos dados e fóruns onde essas pessoas expressam a opinião delas, mas eu estou fazendo o quê com isso? Eu estou engavetando isso e eu estou tomando decisões a partir da minha percepção? E aí, conectando com o que o Paulo falou, tem uma questão que é, quando eu de fato considero o que o outro está dizendo, eu tenho que abrir mão de poder. Poder é uma coisa que a gente fala pouco, mas que está muito inserido nesse contexto. Porque, ok, você pode falar o que você quiser, eu estou te ouvindo, tá, mas na hora de tomar a decisão aqui, eu tomo. Então, não vou fazer esse investimento, não vou comprar esse colchão, ou não vou, né, num acionamento de sirene, você fala que você precisa de X, porque você teve um impacto Y, mas eu acho que você não precisa, e eu não vou mandar. Né? Então, acho que a gente ainda precisa se despir de alguns conceitos e de algumas posições nessa dinâmica de fato, considerar o que o outro está trazendo e está considerando ali, né? Porque senão a gente continua olhando a partir da nossa perspectiva, da nossa prática e como que a gente quer fazer as coisas. Acho que, voltando lá para a nossa pergunta inicial, a gente evoluiu, sim, nesse sentido, mas ainda ocupamos, não de modo específico, mas de modo geral, um lugar de protagonismo. E aí o lugar de protagonista, né, ele não é o lugar da construção conjunta, né? Muito bacana aqui, eu já recebi várias perguntas aqui do auditório, muito legal, sinal que o pessoal está interessado. E tem uma pergunta aqui do Rodrigo Eduardo que casa um pouco com essa minha última fala aqui, né? Os desafios da comunicação nesse mundo moderno. A gente vive em um mundo hoje hiperconectado. Como bem dito pela professora Patrícia Marins, em muito além do media training, o em off não existe mais, a gente está sempre em on, o que o Lucas colocou aqui, já estamos nas mídias sociais, já estamos no mundo. Nunca tivemos tantos meios de comunicação como temos atualmente. Redes sociais, fake news, inteligência artificial, em um mundo polarizado e em permanente crise. Como fazer uso desse equipe de ferramentas
para que, em momentos de crise, a comunicação sirva como ferramenta de prevenção de crise e de reconstrução de confiança em momentos pós-crise. Em especial, peço licença para começar novamente com a Ana, para compartilhar um pouco o olhar da comunidade sobre esse tema. Bom, vou voltar um pouco aqui no que eu estava falando e no conceito que o Paulo falou de autonomia, né? E acho que o conceito de autonomia ele vale tanto para as pessoas que estão à frente desses processos dentro das empresas, mas também para a comunidade, né? Quando a gente pensa nessa gestão participativa e em modelos possíveis de construção de cultura de prevenção, né? E aí eu queria pedir licença para trazer um pouco do exemplo de como nós temos conduzido isso através dos anos no território onde a gente está hoje, em Paracatu, né? Pensando justamente que esse é um processo linear, um processo de construção e um processo que precisa ser visto e traduzido de uma maneira rotineira e não com uma excepcionalidade, né? O Paulo falou sobre nós não temos uma cultura de acidentes, e eu acho que a gente tem que... de acidentes, não, por favor, a gente não tem mesmo, de prevenção, né? E a gente precisa tratar isso de uma forma que está inserida no nosso cotidiano. Então, quando lá a gente começou a fazer um trabalho, de fato, de escuta com aquelas comunidades, entendendo assim, o que fazia sentido para a comunidade dentro desse conceito. E, conjuntamente, a gente entendeu que a gente tinha uma oportunidade grande de transformar essa discussão numa discussão que é a prevenção do risco da vida daquelas comunidades, né? Como o Paulo falou, a gente tem o risco do carro, a gente tem o risco dentro de casa, tudo é risco. O risco não pode ser visto só que assim, é o risco do rompimento da barragem. Não, eu tenho que estar preparado para o risco do incêndio, por exemplo, é uma área que a gente vive há tempos do ano com muitas áreas que pegam fogo. É o risco de detonação, é o risco de muita chuva, por exemplo, de alagamento, de poeira. Então, a gente começou a fazer um trabalho bem nesse modelo de gestão participativa, com Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, comunidade. Hoje, a gente tem um modelo formatado de formação de brigadistas comunitários. Então, essas comunidades que estão nas ASA, eles são formados, eles participam de cursos anualmente junto com o Corpo de Bombeiro e todas essas outras entidades de prevenção e olhar de diversos riscos. Eu acho que isso foi trazendo para essas comunidades o tema como um tema mais normalizado na sua rotina. Faz diferença você estar num território que você tem, por exemplo, um plano de ajuda à multa, onde você tem diversas empresas e entidades pensando sobre prevenção e formas de prevenção o tempo todo. No nosso contexto, na área de autossalvamento, tem uma escola que também passou a fazer parte desse processo de formação. Então, tem um calendário anual de formação, não só do corpo diretivo de professores, mas dos alunos sobre o tema, que isso é bastante importante, e também inserido, a pedido deles, no exercício de evacuação, né, de emergência, que a gente faz anualmente. A pedido deles, começamos a fazer os exercícios em momentos um pouco mais hostis, então, final do dia, época de chuva, começo de noite, para que, de fato, os exercícios tivessem uma complexidade maior, ao mesmo tempo que a gente deixou de fazer o exercício show, porque eu acho que, de modo geral, as empresas começaram esse processo fazendo exercícios que eram grandes eventos, com grandes tendas, como se aquilo fosse uma festa e não como se aquilo fosse a rotina de uma comunidade que precisa lidar com aquilo como uma coisa normal. Então, hoje, a gente já está num processo que a gente passa a informação, diz o dia que vai ser, realiza o exercício de uma maneira muito simples, 2 vezes, para aquilo já inserido na rotina daquela comunidade. Porque, se a gente não quer a excepcionalidade, se a gente não quer que isso seja visto como uma excepcionalidade, nós também não podemos fazer disso um show e uma excepcionalidade,
né? A gente tem que tratar isso como, de fato, o exercício que a gente faz dentro das nossas operações, por exemplo, de evacuação, ou de teste de sirene, ou de teste de emergência, de incêndio, que acontece ali no calendário, onde você só é avisado, participa, você já sabe quais são os procedimentos e como você vai ter que fazer. Eu acho que foi uma grande evolução, acho que é a forma como a gente começou a ver isso no início, e hoje vê de uma forma completamente diferente, né? E aí tem até duas perguntas que casam um tanto com isso que você está falando dos grandes eventos, que o Paulo, e tem uma outra pergunta aqui, a Maria Eduarda, da Vale, que fizeram a pergunta aqui, olha, como que a gente usa a comunicação para não deixar que esses eventos, seminários e simulados sejam esvaziados aí, né? E queria convidar o Lucas aí para falar um pouco sobre esse exercício, sobre os padrões internacionais, o TSM, o GISTM. E aí, Lucas? Deixa eu... Posso falar uma coisa antes do Lucas responder? Gente, comunicador é dureza, né? Mas só a pergunta da Maria Eduarda, porque eu acho que, assim, é claro que é muito importante o número de pessoas que participam do exercício especificamente, né? Ou do evento. Agora, se você tem uma rotina de comunicação, conversa, entendimento sobre o tema, isso é mais importante do que, de fato, aquele número que você faz o check lá no dia do evento que você fez, né? Mas, Ana, eu também queria responder um pouco, comentar um pouco sobre isso. Assim, não tem resposta. Acho que nós temos que ser bem sinceros, né? Então, assim, mas há uma necessidade da gente discutir isso com um pouco mais de tempo, com calma, numa especificidade, talvez, uma granulometria realmente que nos proporcione criar indicadores que sejam mais representativos. Eu concordo também. Pegando um exemplo, oportunidades da vida, né? A gente já teve oportunidade de, fazendo analogias por setor, né? Setor nuclear vai em Angra dos Reis. Angra dos Reis tem simulados de emergência desde os meados da década de 1980. Então, nós estamos falando em 40 anos de simulados, ano sim, ano não, simulados completos, simulados teóricos, enfim. E a principal questão que ele colocou à época, há poucos anos atrás, foi justamente o engajamento. O engajamento ele cai com o tempo e isso, de certa forma, é natural. Aí o que vale e aí a pergunta que fica, né, de forma retórica, é o processo e a construção do processo ou é a fotografia do momento, né? Então, se o processo está bem construído, com engajamento prévio, setorizado, vamos dizer assim, customizado, né, dado a tipologia, se é uma área urbana, se era uma área rural, realmente a construção do processo é que tem que ser realmente avaliada e não exatamente aquele dia. Por quê? Naquele dia pode ser que a gente está fazendo no dia da semana, numa quinta-feira, com chuva, próximo da hora do almoço, eu não vou sair de casa, eu estou fazendo comida, né? Ou eu não vou sair de casa porque eu já sei onde que é o ponto de encontro, né? Então, a construção do processo, e aí linkando com a comunicação, que é o tema aqui, né? Ele precisa realmente contabilizar todas essas etapas na construção e não só focar naquela atividade, naquele dia, naquele momento. Então, acho que a justificativa é muito mais na construção e numa sistemática do que exatamente só naquela atividade. Mas, de novo, eu sugiro bastante, né, nesse sentido, eu acho que merece ter fóruns para que a gente possa perceber como que a gente coloca engajamentos. E aqui também, acho que trazendo muita transparência e mais maturidade, é perceber o seguinte, será que se a gente coloca lá um determinado estímulo, olha, você vai chegar lá e vai ganhar uma determinada coisa, ou você vai chegar ali no ponto de encontro e vai ganhar ali uma consulta grátis, enfim, né? Ter outros benefícios que não essencialmente, será que isso realmente é um meio de engajamento? Será que a gente não está maquiando, né? Então, em algumas atividades, a gente tem visto isso e é importante também que a gente traga para essa questão. Aí, falando de boas práticas, né, Cristiano, que você comentou, é imprescindível, né, eu até fiz essa sugestão da gente não deixar de falar nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de patamar. Vejam, né, alguns pontos, eu vou falar as oportunidades aqui, a gente tem visto muito o GISTM como uma boa prática nesse sentido, falar, por exemplo, do princípio 14 do plano de recuperação, nessa visão mais ostensiva de construção conjunta, né? Então, o GISTM como uma boa prática, um conceito fundamental que ele tem por trás é a construção conjunta desses processos como um todo. Então, a gente tem que ter o envolvido tem que participar do processo.
né? E a gente tem que dar realmente e construir, quando a gente pega a comunicação, numa visão temporal muito significativa. Então, quando a gente fala de crise, percebam, né? A gente falha não é porque eu não consegui executar aquela atividade naquele momento. A gente falha é porque eu tenho que executar a atividade de hoje, semana que vem, mês que vem, ano que vem, num espaço de tempo muito significativo. E a gente falha não é só pela gente, a gente falha porque, às vezes, você tem um incidente em uma determinada situação que você tem que ficar engajado, por exemplo, na companhia durante 3 dias. E aí, um exemplo, né? Na hora que você volta para casa, a filha não deixa você voltar, a esposa, enfim, né, o companheiro ali não deixa você voltar. Falou, não, você não vai voltar, olha como é que você está. Né? Ou você tem lá o fator humano, enfim, a pessoa tem um burnout e ela não volta. Aí você perde, às vezes, aquele sênior, né? Aquele líder que tem ele, uma senioridade, numa determinada operação, ele já não volta para poder. Então, a gente precisa perceber isso no tempo. E aí, essas boas práticas, o GISTM trata isso, né? Como que a gente traz maturidade no tempo. E aí o plano de recuperação é um exemplo, né? A gente conectando com os planos de ação de emergência, a gente sempre sugere e faz uma provocação positiva no seguinte sentido, ok, você está nominalmente citado dentro do plano, você tem uma série de responsabilidades gerais, e aí, vamos rodar um 5W2H aqui, como você operacionaliza essas suas responsabilidades gerais dentro do plano de ação de emergência? Como que você faz? Como que você lida com isso ao longo do tempo? Quais os recursos? E aí vejam, né, gente, assim, fazendo aqui uma honra para o time da Defesa Civil, né, falar de recurso não é só falar do equipamento da pessoa, é falar dos dois juntos, né? Não adianta eu ter a retroescavadeira, mas não ter o operador, né? Não adianta eu ter a retroescavadeira e o operador, mas eu não ter combustível, né? Então eu tenho todo, né, esse conjunto para poder operacionalizar a ação. Da onde que ele vem? Como que ele vem? Com quem eu tenho que comunicar? Em que momento eu tenho que comunicar? E aí essa tratativa de ciclo nessa boa prática é uma provocação super interessante que eu percebo, que vai além do status quo atual, e aí já percebam, né, num novo patamar nesse sentido, mas que a gente não deve, e aí é sempre a minha percepção aqui, numa fala muito livre, né, gente? A gente não deve deixar essa peteca cair, né? A gente não deve deixar esse termômetro realmente modificar. A gente precisa ter, obviamente, trazendo prioridades para aquilo que precisa ser feito, né? Trazendo a tipologia para cada território, mas a gente precisa trazer maturidade para esses processos, para que, de novo, né, ele seja construído de forma prévia, ele tenha uma preparação adequada, ele tenha o uso do recurso adequado e crie uma sistemática de construção. Então, isso é importante também, que a gente faça essa conexão quando a gente fala de crise e fala de comunicação como um elo que permeia todo esse processo. Não, muito bacana, Lucas. E, Paulo, o setor está sabendo usar essas novas ferramentas aí para combater a desinformação e para superar todos esses desafios que foram colocados aqui na mesa? Eu acho que o setor tem aprendido, tem usado, e, mais uma vez, né, não é somente uma questão de comunicação. A comunicação é parte do processo. Né? Como bem dito aqui, se nada for feito e planejado, né, e simplesmente depositar ou delegar ao processo de comunicação um sucesso, a gente pode, ou com certeza não dará certo. Na pergunta aí dos colegas da plateia, foi perguntado sobre a questão do esvaziamento. A primeira questão não é um problema de comunicação. Né? Eu sempre falo o seguinte, se alguém virar para você e falar assim, é um problema de comunicação, você só tem uma certeza, não é de comunicação. Estão querendo delegar, né, esse problema para algo que não é. Né? Então, o que a gente precisa é entender o processo, entender os envolvidos. Será que eu estava acostumado a fazer um show? Sempre tinha tenda, disposição de brinde, eu comprava a participação das pessoas com lanche e com gamificação? Música. Que isso é muito legal. Aí, o dia que você tira, fala, eu não quero ir não, não tem nada. Mas quem deu aquele? Fomos nós. Então, a gente precisa ter um entendimento por que nós estamos fazendo. Né? E comunicação, gente, é relevância. Se eu não tenho, se não é relevante para mim, eu nunca vou prestar atenção. Pense você mesmo, né, em algo que você não tem nenhum tipo de atratividade. Né? Eu não tenho nenhum interesse por tal assunto. Eu posso te dar todas as informações, você não vai consumir, porque não interessa para você.
Corrida de cavalo. Corrida de cavalo, está fora, não gosto. Tem nenhum. Eu posso, vamos falar de corrida de cavalo, vou te levar para apostar na corrida de cavalo, nem sei se pode, acho que não pode mais não, né? Mas vamos levar na corrida de cavalo, é interessante a corrida de cavalo. Gente, eu não gosto de corrida de cavalo. Né? Agora, se eu acho algo que seja relevante e que seja importante, aí sim você consegue ter a participação. Só que é mais difícil, principalmente quando a gente está dizendo uma coisa que vai mexer com a pessoa. Vocês já imaginaram de quem mora hoje próximos de barragem, né? Eles tiveram os seus bens, né? Ninguém quer comprar aquela casa, aquela propriedade. Ninguém quer. Você não vai conseguir vender. Então, o preço baixou, porque você está no lugar que você sempre esteve. E ele não fez nada. Algo aconteceu que tornou aquele bem desvalorizado. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter um envolvimento a mais do que simplesmente mandar um folheto ou colocar um carro de som na rua avisando que vai ter simulado, que eu preciso, porque é minha meta, né, porque a minha empresa mandou e eu tenho que tirar uma foto para colocar no relatório. Gente, o que a gente tem que fazer é mostrar, ensinar para essas pessoas que elas precisam saber, caso ocorra alguma coisa, o que fazer. Esse é o nosso sucesso. O nosso sucesso, né, não é se 10 pessoas participarem, se 20 participarem, porque, inclusive, a gente pode ter a participação de 100 pessoas e, caso ocorra uma emergência, se elas não souberem fazer o que fez, todo o meu trabalho deu errado. Então, o nosso sucesso não é quantas pessoas foram, o nosso sucesso não é se eu pus uma tenda ou um carro de som, o nosso sucesso é se eu tive o engajamento dessas pessoas, porque esse é o objetivo. E muitas vezes a gente não olha o objetivo, a gente olha o meio, porque o meio me dá um relatório bonito, o meio me dá um produto que eu posso chegar e mostrar que, Xana, eu fiz, né? Mas você fez a que custo? Você fez com qual resultado? Então, é importante. Aqui foi dito, né, acho que muitos de vocês que lidam com a área de comunicação estão acostumados e acham que nós somos porta-vozes, né? A gente é aquele que fala pela empresa ou que assessora quem fala pela empresa, né? Nós, da comunicação, não sei se vocês têm alguém lá na sua empresa que faz só isso, você lembra que mais do que porta-vozes, nós portamos as vozes de outros para dentro da empresa. Então, o papel da Ana, o meu papel, de qualquer profissional de comunicação, não é ficar repetindo o que a empresa quer que a gente repita, mas é trazer a voz de outros para dentro, para que a gente possa, de alguma forma, modificar ou fazer melhor. Porque trazer a voz dos outros para dentro incomoda. Porque não é isso, muitas vezes, que seu chefe quer escutar. O que ele quer escutar é que você fez aquilo que foi pedido e colocou lá na foto, na parede, e todo mundo participou do simulado. Agora, chegar para ele e dizer o seguinte: fulano, fulana, temos um problema, não conseguimos engajar aquela comunidade. Esse é o meu papel. Esse é o papel da Ana. Esse é o papel de todo profissional de comunicação. Aí, a empresa, não é a Ana, não sou eu, vai ter que sentar, vai ter que discutir por que isso está acontecendo. Acontecendo alguma coisa. Se a gente não está conseguindo mostrar para ele que é importante ele saber o que fazer no caso de uma emergência, nós temos um problema. Porque é a vida dele, são os bens dele, é a família dele. Eu quero ajudá-lo. E olha, eu estou querendo ajudá-lo. E por que ele não quer participar? Temos um problema aí. E é aí que a gente tem que atacar. E não, né, quando o menino está com febre, eu dou algum antitérmico e passa, aí depois de 6 horas volta de novo. Aí depois de 6 horas, e você só está dando antitérmico. Você não foi a fundo para saber qual é o problema. Enquanto você não for a fundo, você vai ter simulados esvaziados, você vai ter uma rebelião, entre aspas, ou uma manifestação contrária da comunidade que você não consegue entender. Eu faço parte de uma comunidade, né, o qual tem área de mineração. Eu nunca aprendi tanto na vida sendo um sujeito oculto para poder entender qual era a visão daquelas pessoas
a respeito do setor mineral. Foi o maior aprendizado que eu já tive na minha vida, porque eu sempre estive blindado de um crachá e de um uniforme. Eu nunca fui comunidade, né? Mas agora eu sou, e agora eu entendo. Né? Eu entendo aonde os ruídos ocorrem, eu entendo aonde a gente perde na confiança. Sabe onde a gente perde? Na hora que a gente promete aquilo que a gente não vai entregar. Né? Na hora que eu digo meias verdades, na hora que eu subestimo a inteligência do outro, é nessa hora que a gente perde. Só que aí a gente vira e fala assim, não teremos acidente. Oi? Não vou gerar ruído. Como é que é? Não vai ter poeira. Hã? Eu não conheço nenhuma atividade do setor mineral no mundo, não conheço, que não gere poeira, ruído, transtorno. Não conheço. Então, o que a gente tem que fazer é minimizar. O que a gente tem que fazer é tudo para diminuir. E aí, a dica para os futuros empreendimentos, né? Estar muito próximo a comunidades é um desafio que você vai carregar para o resto da vida. Então, a gente, óbvio que aqui em Minas é muito mais complexo, por causa da história, né? Mas novas operações não trabalhem para não permitir que vocês tenham comunidades muito próximas, porque é fadado que vocês terão conflito com essas comunidades pelas 3 coisas que eu falei aqui agora. Ruído, né? Poeira. Por mais que eu esteja dentro das normas, eu continuo impactando. E aí, já que a gente falou de empatia, experimenta estar no lugar onde eles estão, e aí a gente volta e conversa para saber o que é. Né? Então, a gente tem muito que aprender aí nessas relações. Muito, muito bacana, Paula, a sua fala, e tem uma fala do professor Falcone, Vicente Falcone, que ele diz o seguinte, a informação, e principalmente a informação ruim, ela tem que transitar dentro da companhia, para a companhia saber que ela está causando um impacto e que ela precisa endereçar aquele problema rapidamente. E, às vezes, a informação demora a circular dentro da companhia e aí cresce o problema e a gente... entendedores entenderão, né? Às vezes mata o mensageiro, né? É mais fácil, né? Sempre. Mata o E mensageiro. muitas vezes o mensageiro não traz a mensagem, né? Por medo. Mas, assim, eu queria pegar só um fragmento aqui da sua fala, que é importantíssimo, Paulo. A gente tem que saber partilhar notícia ruim também. Então, assim, se não está dando certo, né, fruto, obviamente, de interações, de iniciativas, né, de tentativas, isso tem que ser partilhado. Né? Às vezes, a gente assume o risco de não realizar a comunicação. Né? E não comunicar também, né? Estar em silêncio também é se comunicar de alguma forma. Né? Então, se não está dando certo, por que não está dando certo? Será que eu sou o ente mais preparado, que tem a maior legitimidade para poder realmente fazer interação específica com aquela comunidade? Né? De repente, eu preciso de estar de mão dada, obviamente isso tem que acontecer de forma quase que inerente para esse processo, né, que é um processo portas para fora, eu tenho que estar ali com os agentes de resposta à emergência, porque eles têm, né, independência, imparcialidade, legitimidade para poder trazer, né, e fazer com que essas interações elas tenham mais significância. Então, assim, mas qual que é o papel fundamental? É partilhar esses desafios, essas dificuldades de forma mais clara com todos os envolvidos, para que a gente possa sempre numerar quem que é o mais capacitado, e quem que possui a legitimidade para poder, nesse caso aqui, trazer o processo, né? Estar à frente do processo. De repente, não sou eu o agente privado, não sou eu o empreendedor, não sou eu, né? É o agente público ali que precisa trazer. Mas, de novo, né? A partilha clara, constante e transparente desse processo. Desafios, né, gente? 1000, né? Então, quem está na ponta e vivendo esse processo sabe, né? Muda aquele interlocutor, muda lá aquele parceiro, e aí você tem que reconstruir o processo como um todo. Entram interesses, né, e externalidades de diversas partes, né? Então, esse processo é um processo que a gente tem que estar sempre retroalimentando, né, de forma realmente contínua. Eu não vejo outra saída,
a não ser que realmente a gente tenha um outro tipo de iniciativa que não a mentalidade, sob o ponto de vista do setor mineral, né, das operações atuais. Mas o fato é, a gente precisa realmente ter uma construção com um ente mais capacitado e que ele leve ali as dificuldades e a gente ache soluções, né, em conjunto. Eu vejo sim. Essa sua intervenção foi muito boa, porque acabou respondendo, na minha visão, a pergunta do Roberto, né, que é como as empresas podem fazer no contexto da gestão de crise para melhorar a interlocução com os órgãos públicos, com os agentes fiscalizadores. E o caminho é exatamente esse, né, retroalimentar, manter um diálogo constante. Mas o Paulo tocou numa questão ali, né, e nesse mundo também, de novo, hiperconectado, onde todos temos vozes, né, todos podemos vocalizar aí através das redes. Como que fica, né, já pegando a pergunta do Vicente aqui, a figura do porta-voz? Há um porta-voz? Todos somos porta-vozes? Como que é isso aí, Paulo? Essa história de que só o presidente da empresa é porta-voz, isso era... né, acabou ou nunca existiu, né? Os maiores porta-vozes das empresas são todos seus empregados, inclusive prestadores de serviço. Eles não têm o cargo, eles não têm o título, mas aquilo que eles falam e como eles se comportam diz mais do que quando o presidente da empresa vai à frente e pronuncia. Lembrando que os últimos estudos sobre confiança, né, dizem que, ao longo dos anos, porta-vozes oficiais têm perdido a confiança da população, né? Sejam CEOs, presidentes, vice-presidentes, perdem, e perdem para quem? Eles perdem para pessoas como a gente. Então, eu sou capaz de confiar mais em alguém que postou alguma coisa numa rede social que eu possivelmente acompanho há algum tempo, do que o pronunciamento de um CEO de uma empresa. Inclusive, quando de uma crise, né, os novos tendências aí já indicam que é importante, além de ter o presidente, que em alguns momentos você vai ter que fazer uso dele, né, você tenham pessoas que são técnicas no assunto, que trazem uma credibilidade muito maior. Então, quando eu coloco, num caso, por exemplo, de uma infecção alimentar, né, uma crise alimentar, eu trago um médico, ele tem uma credibilidade muito maior do que se eu trouxesse o CEO da empresa envolvida. Porque as pessoas sabem que o CEO da empresa envolvida, ele vai colocar o ponto de vista da empresa, quer dizer, né, e vai tentar defender os interesses da empresa. O que eu sempre digo, e os grandes cases de sucesso, é justamente ao contrário. É aquele que teve empatia e soube tomar a decisão, mesmo quando aquilo afetava a própria empresa. Então, os grandes cases de gestão de crises é quando o representante maior, ele vai a público e ele se desculpa, ele diz a verdade e muitas vezes diz, olha, isto eu não sei ainda, que é uma resposta, né? A gente está acostumado a ouvir nada a declarar, ou simplesmente a pessoa levanta porque ficou ofendida com a pergunta. Então, todos os casos de crise muito bem sucedidas, né, o número 1 daquela organização, daquela empresa, ele soube se portar para aquele momento, né? Ele não tinha um foco nele, ele tinha um foco em quem foi impactado, quem foi afetado. Né? Imagina você estar falando, eu estou preocupado com o que vai acontecer com o valor da minha empresa, né? Se eu vou continuar operando amanhã, se eu tenho pessoas que perderam familiares, ou se eu tenho pessoas que foram impactadas. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, todos são porta-vozes, vocês aqui são porta-vozes, querendo ou não, quando alguém conversa com vocês, sabe que você trabalha na empresa A, B, C, D ou no IBRAM, ele sabe que você vai estar se posicionando de acordo, mesmo que você não tenha no seu cargo, no seu contra-cheque e no seu cartão de visita escrito lá, eu sou o porta-voz da empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não é para policiar e não é para proibir, eu acho que a gente tem que orientar, inclusive, se vocês não sabem, não existe rede social pessoal, me desculpe, né? Mas só tem os meus amigos. E nada que você escreve na rede social está escrito à caneta, tá?
porque alguém foi lá, deu um print, alguém foi lá, compartilhou e acabou. Não se desmancha mais. Então, querendo ou não querendo, esta é um outro lado dessa hiperconexão e dessas novas tecnologias e dos nossos celulares que estão com todo mundo. Várias crises, vários problemas com adolescentes, com jovens, sendo envolvidos em crises, assim, acabei de ouvir no rádio, vindo para cá, fiquei assustadíssimo com uma rede de pessoas que cooptavam mulheres, criavam relacionamento com jovens mulheres, depois capturavam nudes dessas mulheres e passavam a tratá-las como refém. Inclusive, adolescentes, tá? Adolescentes. Adolescente, inclusive, fazendo sessão coletiva e ao vivo de tortura. Em que mundo nós estamos? Forçando essas jovens a se automutilar e isso sendo transmitido. Isso é um absurdo. Então, a tecnologia é para o bem e, infelizmente, também para o mal. Sem dúvida, saber usar, né, as redes sociais para que elas sejam realmente um veículo de comunicação, um veículo de informação, é fundamental nesse mundo de hoje, né? E, enfim, aqui tem uma pergunta do Daniel Perdigão, que eu acho que a gente já acabou passando por ela, né? O momento de desinformação. E, enfim, eu tenho uma pergunta aqui que está para o final e vou pedir à Ana de novo, né, Ana? Estou te usando muito hoje aqui para me ajudar. Cuidado. É uma pergunta direcionada aí para as empresas que atuam no norte, né? Tendo em vista aí a dificuldade, às vezes a distância entre as comunidades, como que a comunicação pode ser um veículo aí para agregar, para aglutinar e para trazer essas comunidades para mais próximo aí da empresa, né? Principalmente durante os exercícios que a gente tem obrigatórios, os seminários, os simulados, durante esse calendário aí de atividades que a gente faz dentro do processo de gestão de crise. Cristiano, assim, hoje eu vivo uma realidade completamente diferente dessa, né? A mina da Quim Rosa, ela é uma mina urbana que está inserida dentro de uma cidade, com uma distância do primeiro vizinho de 100 metros, 150 metros. Então, o que não tem ali é distância, né? E acho que isso também nos ajudou a diminuir as distâncias invisíveis. E aí, Paulo, eu peço licença aqui, porque você falou da questão, né? Uma operação, e é óbvio que, por óbvio, para ser melhor, ela precisa estar, de fato, mais distante, ter menos comunidade perto. Mas, se a gente pensar que a mineração ela é uma pré-condição da vida moderna, a gente também precisa saber conviver, coabitar, compartilhar, inclusive responsabilidades dentro de um território. E eu acho que é possível, eu não acho que são coisas antagônicas, né? Senão a gente coloca a comunidade de um lado e a operação de outro, não é o caso, né? Mas também já vivi essa realidade das distâncias continentais, né? De estar, por exemplo, há 3 dias subindo o rio de uma comunidade, ou dentro da própria Quim Rosa, operando no deserto, né? Operando em áreas geladas, muito distantes de comunidades também. Acho que a comunicação ela tem um papel fundamental nesse sentido da distância física não ser uma contribuidora ou um fator contributivo essencial para a distância do relacionamento, né? Não estar perto não significa ou por você não estar sendo visto, não significa que você tenha que fazer menos ou comunicar menos. Acho que a comunicação nesse sentido, eu acho que ela tem um papel contrário, que é, de fato, de ser uma porta-voz, e aí no sentido de portar as vozes da intencionalidade do que é feito. Porque você não está sendo visto, você não tem a proximidade, e quando você não tem a proximidade, é muito mais difícil de você criar uma conexão que não é visual, né? Porque a gente sabe que os sentidos eles são fundamentais quando você quer criar a conexão. Então, acho que nesse cenário ela se torna ainda mais importante, né? Com a intencionalidade.
Muito bacana, obrigado, Ana. Né? Tem aqui uma série ainda de perguntas, mas em razão do tempo, a gente vai ter de encerrar nosso painel. Eu queria agradecer aí os nossos painelistas, obrigado. Acho que foi um painel muito rico e que contribuiu aí para as discussões para o setor. Né? Obrigado a todos aí que participaram conosco.